Se você vai fazer a prova da SpaceX, você precisa assistir essa correção que vai ser pancadaria sobre Idade Média, só questões autorais de Idade Média, no nível ali bem da SpaceX. Também, se você tá caindo de paraquedas aqui e vai fazer provas de vestibular, obviamente vai te ajudar de alguma forma, mas o foco é maior na prova da SpaceX. Mas antes, você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala, minha galera, SOS História, professor Pedro Riciopo, com mais um vídeo aqui no canal do YouTube com vocês. E hoje, corrigindo uma listinha porra, muito bisurada para você que vai fazer a prova da SpaceX. Mas antes, preciso te falar que a gente tem disponível aqui, tá, na descrição do vídeo, a nossa plataforma do SOS Prep, do SOS SpaceX, que é uma plataforma 100% focada para você que vai fazer SpaceX, com aulas de História do Brasil, História Geral, Geografia do Brasil, Geografia Geral, Português completo. É uma plataforma de humanas, de linguagens, com toda a preparação que você precisa, com aulas gravadas direto ao ponto, com aulas ao vivo, com materiais teóricos, com lista de exercício de revisão em todas as aulas. Todas as aulas têm lista de revisão. Listas completas quando o assunto é encerrado, divididas por níveis, com gabarito comentado, questão por questão, mini simulados diagnósticos que ficam no meio da matéria, com gabarito comentado, são autorais os mini simulados, provas anteriores corrigidas em vídeo. Cara, é muito material para você desfrutar no SOS Prep, no SOS SpaceX. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Cara, tá muito top o nosso material. Então, não perde tempo. Se inscreve aqui, ó. Se inscreve aqui. Eu vou deixar um cupom para você que está assistindo esse vídeo com R$ 40 de desconto na nossa plataforma. Você vai escrever aqui edital em caps lock e vai adquirir, né, tudo letra maiúscula, R$ 40 de desconto no nosso curso da SpaceX. Beleza, minha galera? Olha só, vamos resolver essa listinha aí autoral de alto nível, tá? De alto nível para a SpaceX. A Alta Idade Média foi marcada por profundas transformações nas estruturas políticas, sociais e econômicas do Ocidente europeu. Sobre esse período, analises afirmativas. Beleza, tá te pedindo aqui as corretas, vamos dar uma analisada nas afirmativas. A ruralização da economia, ou seja, o que é a ruralização da economia? É uma economia que passa a ser mais voltada para o campo, para as áreas rurais, tá? Esteve associado à retração. Retração você pode entender aqui, ó, como diminuição, tá? Retrair, né? Como alguém que está ali retraído, voltando. Então a gente pode atrelar aqui a diminuição das atividades, tá? Das atividades comerciais de longa distância, mas não implicou no desaparecimento total das trocas mercantis. Então a gente tem uma ruralização da economia, mas isso não implica no desaparecimento total das trocas mercantis. Cara, essa aqui tá certinha, né? Ou seja, o que não tem um aqui, você precisa cortar e ver qual você já consegue cortar. Você já consegue cortar, por exemplo, a Bravo. Vamos ver as outras. A fragmentação do poder político resultou exclusivamente das invasões germânicas? Não. A fragmentação do Império Romano ali no século V, que vai desencadear os reinos, né, germânicos, como são chamados, os reinos bárbaros, essa fragmentação, gente, ela é ocasionada por uma série de fatores. Uma é uma crise administrativa, uma crise fiscal de Roma. O Império Romano passa por uma fase de crise que é ocasionada por uma série de fatores. Esses fatores são somente, exclusivamente por conta das invasões? Não. As invasões contribuem? Contribuem, mas não são somente por isso. Perfeito? Tranquilo? Então, cara, aqui você já cortou fora,
tá? A número 2, você já cortou, então, aqui e aqui. Beleza, vamos lá na número 5, né? Que é o que vai diferenciar. A chamada economia natural implicava na ausência completa de moeda e de qualquer forma de tributação. Gente, durante a Alta Idade Média, então, não existe nenhum tipo de tributo. Isso é muito radical. Você percebe que soa como algo muito radical, né? Uma completa. Aqui tá diferente. Talvez se tivesse ali um termo, uma redução, porra, beleza, coisa linda. Até poderia ser, mas, porra, completa é muito radical. O processo de cristianização contribuiu para a construção de uma unidade cultural, ao mesmo tempo em que a igreja assumiu funções políticas e administrativas. Porra, essa tá show de bola. Beleza? Essa tá legal. Agora, ele vai falar: o colonato romano pode ser entendido como uma das bases da formação das relações servis típicas do feudalismo. O que é o colonato romano? O colonato é aquele processo aqui, ó, que vai se estabelecer em Roma de arrendamento de terras, tá? Arrendamento de terras. Então é uma das bases para as relações servis. Por quê? Porque no processo de relações servis de servo com nobre, o servo vai arrendar a terra, o manso servil, para trabalhar naquela terra e pagar tributos ao senhor feudal, principalmente ali no feudalismo, né? Na Alta Idade Média. Então, o teu gabarito só poderia ser 1, 3 e 4. O teu gabarito é alfa aqui. Beleza? Tranquilo? Deu para safar essa? Vamos para a questão de número 2, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ele está pedindo aqui, mais uma vez, a alternativa correta. Isso é importante aqui de você perceber que ele está pedindo a correta. E aí ele vai falar aqui sobre o reino dos francos, tá? Desempenhou o papel central na reorganização do Ocidente Europeu após a queda do Império Romano do Ocidente, sob sua formação e desenvolvimento. Vamos lá. A dinastia merovingia consolidou-se. A dinastia merovingia consolidou-se por meio da fusão, né, entre tradições germânicas e elementos administrativos romanos, especialmente durante o governo de Clovis. Beleza. A fusão é a junção. Não tem como a gente achar que há um abandono de elementos, de características do período romano. Há, na verdade, um processo de formação de uma sociedade que junta esses elementos germânicos com elementos romanos. A ascensão dos carolíngios está relacionada ao fortalecimento do cargo de mordomo do palácio, que gradualmente concentrou o poder político. Ou seja, se essa tá certa, o que não tem um, tu corta, já cortou aqui a Charlie. Beleza, vamos ver aqui. Está relacionado ao fortalecimento do cargo de mordomo do palácio, que gradualmente concentrou o poder político. Perfeito. Esse mordomo do palácio, tá? Para quem vai fazer SpaceX, ele pode aparecer para você como Major Domus. Perfeito? O Vicentino vai chamar de Major Domus, né? É aquele tipo um primeiro-ministro que vai comandar o reino ali dos merovingios, enquanto os reis vão acabar se desfazendo muito do trono, são chamados reis indolentes. E aí dentro desse majordomos a gente tem, por exemplo, a figura do pai do Pepino Breve, que é o Carlos Martel, que vai conseguir impedir o avanço muçulmano na Batalha de Poitiers, beleza? Ali pela região da Europa. Beleza, coisa linda, até aqui tranquilo. Então, o que não tem 2, tu corta. Tu já cortou, então, tá? Aqui também. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir. A coroação de Carlos Magno pelo Papa, no ano de 800, simbolizou a subordinação do poder imperial ao poder religioso, eliminando as tensões entre ambos. Cara, isso aqui é muito forte. E assim, é subordinado? Cara, muito relativo, né? A gente pode entender como um poder ali que
os poderes se equilibram ali, um depende do outro, né? De certa forma, é importante para o Carlos Magno ter essa legitimação e essa validação da igreja. Mas é também importante a igreja ter essa aliança com o Carlos Magno. Então a gente pode entender que um lava a mão do outro. Coisa linda, coisa maravilhosa? Então essa aqui estaria errada, tá? Porque não elimina tensões entre ambos. Aqui tu já corta, só sobra a alfa. O Império Carolíngio promoveu uma tentativa de centralização administrativa com destaque para o Missi Dominici. O que é isso? São os chamados emissários do Senhor, tá? Eram responsáveis por ir nas terras do Império Carolíngio e fiscalizar os emissários. Caraca! Os emissários do Senhor. Eles iam para fiscalizar se as leis de Carlos Magno, chamado de capitulares, estavam sendo tá? Dividir aqui. Estavam sendo cumpridas. A divisão do Império Carolíngio pelo Tratado de Verdun em 843, contribuiu para a formação das estruturas políticas que dariam origem aos futuros estados europeus. Beleza, essa também está correta, então o teu gabarito é alfa. Beleza, vamos dar uma olhada na 3 aqui, questão de número 3, tá? Questão de número 3, mais uma questãozinha aí de alto nível para vocês. Estão gostando, gente? Tá fluindo essa correção? Beleza. A respeito da organização econômica e das relações sociais, tá? Relações sociais no feudalismo europeu clássico, essa é a alternativa correta. A Europa feudal caracterizava-se pela autossuficiência absoluta. Cara, isso aqui é muito complexo, né? Se eu tô falando que é autossuficiente absoluto, quer dizer que a Europa feudal, a economia feudal não depende de ninguém. Autossuficiência absoluta, que eliminava completamente. Pô, tem muitas palavras aqui que podem te gerar ali uma pulga atrás da orelha, tá? A circulação monetária viabilizava trocas internas. Completo. Ah, isso reduz? Beleza. Pode ser que reduza. Mas falar que completamente, totalmente, porra, é muito esquisito. Então essa tá errada. A servidão implicava a plena propriedade do senhor sobre a pessoa do servo, aproximando-se juridicamente da escravidão. Não. Por quê? Na escravidão romana clássica, o escravo ele é escravo ou por guerra ou por dívida. Não é o caso aqui. O servo ele vai fazer um arrendamento de terras em que ele trabalha dentro do feudo e paga diversos tributos ao senhor feudal. As obrigações servis, como a corvéia e as banalidades, constituíam mecanismos de extração de excedente, mas estavam inseridas em uma lógica de reciprocidade que incluía proteção e acesso à terra? Perfeito. As obrigações servis como corvéia, de trabalhar 3 vezes no manso senhorial, e banalidade de pagamento por uso de ferramentas constituíam como mecanismos de extração de excedente. O que é isso? A maior parte das coisas que o servo produz, em muitos casos, tinha excedente. Ali tinha uma sobra, nem que seja tão pouco ali, um pouco, ou até que não fosse tão suficiente. Por exemplo, a talha é um pagamento com parte do que era produzido. Então, a extração de excedente é você extrair para o senhor feudal o que sobrava ali. Mas estava inserido uma lógica de reciprocidade. Perfeito. Por quê? Ele extraía excedentes, mas ele também promovia o que para o cara? Principalmente a proteção e o acesso à terra. Então isso para o servo era visto como algo positivo, como algo benéfico. O renascimento comercial do século XI foi responsável pela direta dissolução imediata das estruturas feudais. Não. A posse da terra no feudalismo era baseada exclusivamente, gente, tem palavra assim, tu já mata, na propriedade privada plena? Não. Beleza? Não pode ser. Show de bola? No que se refere às relações de poder no feudalismo, assinale a alternativa correta. A suzerania implicava... O que é a suzerania, gente? É aquela relação entre senhor feudal, entre nobre, suzerano, e vassalo, que é também nobre. Então, a suzerania implicava na centralização política? Não, tá?
pois os reis controlavam diretamente todos os níveis de poder por meio da burocracia estruturada? Não. Os reis não controlavam todo tipo de poder e, pelo contrário, no feudalismo, como o poder está distribuído nas mãos dos senhores feudais, há um processo de descentralização, de distribuição ali de poderes nas mãos dos senhores feudais, que apesar de nós termos reis ali no contexto do feudalismo, principalmente a partir do século IX, a figura do rei não é uma figura tão valorizada ou tão respeitada, diferente do que começa a acontecer a partir da Baixa Idade Média, que os reis começam a tomar medidas de unificação para a formação dos estados nacionais. As relações de vassalagem eram exclusivamente econômicas? Não eram exclusivamente econômicas. Porque o vassalo ele recebe a terra, e aí a gente tem uma questão aqui também política, porque o vassalo ele vai receber a terra e em troca ele faz uma aliança militar com o suzerano. A fragmentação política feudal resultava da inexistência de hierarquias, sendo o poder, a fragmentação política feudal resultava na inexistência de hierarquias? Não. Se a gente fala que a sociedade feudal, que a política feudal é uma sociedade estamental, cara, tem hierarquia sim. Tem o nobre que luta, tem o clero que ora e tem o camponês que trabalha. Então as hierarquias, elas existem, tá? Isso não pode ser considerado como certo. O vínculo feudo-vassálico era formalizado por rituais como a homenagem e implicava obrigações mútuas, incluindo fidelidade. O vínculo feudo-vassálico era formalizado por uma homenagem, implicava obrigações mútuas, incluindo fidelidade, auxílio militar e concessão de benefícios. Aqui está o teu gabarito. O que é o vínculo feudo-vassálico? É o vínculo que se desenvolve dentro do sistema feudal entre suzerano e vassalo. E aí isso é transmitido através de um ritual chamado de homenagem e vai ter, obviamente, obrigações mútuas. O fornecimento da terra do suzerano e a aliança militar do vassalo. Coisa linda, teu gabarito então é delta. Questão de número 4, letra E. A autoridade senhorial era limitada apenas ao âmbito econômico. Apenas ao âmbito econômico, não exercendo funções judiciais ou militares. Pô, apenas não, né? Tá? Não é só âmbito econômico, é também âmbito político. Pô. Perfeito? Show de bola? Sobre o feudalismo, análise afirmativa está pedindo a correta. E a gente vai aí dar uma olhada na questão de número 5. Olha o que ele vai falar aí, ó. A interpretação clássica marxista, que isso, ó. Já jogamos um marxista aí. Compreende o feudalismo como um modo de produção baseado na exploração do trabalho servil e na apropriação do excedente pelo senhor. Essa pode ser a alternativa certa? Eu botei correta, botei embaixo aqui. Essa pode ser a alternativa certa? Essa pode ser certa? Sim, na interpretação marxista, o feudalismo ele é um modo de produção baseado na exploração do trabalho do servo e na apropriação desse excedente pelo senhor. Perfeito. O que não tem tu corta. Já cortou aqui, já cortou aqui. A fragmentação política impediu completamente a existência de qualquer autoridade régia ou de construção de poderes monárquicos? Não. Tá? A gente tem autoridade régia? Sim. O poder dessa autoridade, na maior parte dos casos, é reduzido, é limitado? Sim. Mas, pô, impediu. Caraca, completa. Não, aí não. Perfeito? Ou seja, o que tem 2 tu corta, já cortou aqui. Vamos na 5 aqui para diferenciar. A noção de feudalismo é consensual entre os historiadores, sendo utilizada de forma homogênea e sem críticas na historiografia contemporânea. O que isso quer dizer? É que todos os historiadores interpretam o feudalismo sob a mesma perspectiva,
é homogêneo, é igual, mas isso está errado. Por quê? Porque muitos historiadores, por exemplo, consideram que o sistema feudal é um sistema de relações sociais e de troca. Muitos historiadores não vinculam o feudalismo propriamente à terra. Outros entendem que o feudalismo está intrinsecamente relacionado à terra. Pegou a ideia? Então não é homogêneo. Nem todos pensam igual. Um e 3 seria o teu gabarito, alfa é o teu gabarito. Tá? Tranquilo? Beleza. Show de bola. Sobre as cruzadas, vamos para a questão de número 6. E só lembrando que se você quiser adquirir o acesso ao nosso curso completo, tá? É só você entrar aqui na descrição desse vídeo e garantir com desconto o nosso curso para a SpaceX. Sobre as entradas, ó, sobre as cruzadas, fui para o Brasil já. Aqui, ó, sobre as cruzadas, a alternativa correta. As cruzadas podem ser explicadas exclusivamente como movimentos religiosos? Não. Também são movimentos políticos. Não são exclusivamente religiosos. Há um interesse político de conquistar uma terra sagrada, sim, mas há um interesse também da igreja reunificar as igrejas, há um interesse de buscar novas terras, há outros interesses. A participação da nobreza europeia nas cruzadas esteve dissociada de dinâmicas internas. A participação da nobreza europeia nas cruzadas esteve dissociada de dinâmicas internas? Dissociada, não tem vínculo com dinâmicas internas? Gente, claro que tem vínculo, né? Claro que a gente não pode falar que é dissociada. Por que a gente não pode falar que é dissociada? Porque quando a gente pensa em nobreza na Idade Média, é totalmente associada a questões internas, como, por exemplo, o que a gente vai falar aqui, ó, de direito de primogenitura. Ou seja, isso é uma questão interna que está afligindo a galera aqui. É o direito de primogenitura. E que é isso? Quem é filho primogênito tem direito à terra. E quem não é? Não tem direito à terra. Perfeito? E aí essa nobreza que não tem acesso à terra vai querer ter acesso à terra por motivos óbvios. As cruzadas contribuíram para a intensificação dos contatos entre Ocidente e Oriente, favorecendo a circulação de mercadorias, técnicas e conhecimentos, ainda que seus objetivos iniciais fossem predominantemente religiosos. Os objetivos iniciais, olha só o que ele fala, os objetivos iniciais. Existe um objetivo de busca por terras por parte da nobreza? Sim, mas inicialmente o Papa Urbano II, quando convoca lá no Concílio de Clermont, em 1095, a Europa a se vincular nesse projeto cruzadista, é um projeto religioso, tá? Então a gente tem aqui esse projeto com as cruzadas reabrindo o mar Mediterrâneo que era controlado pelos orientais. As cruzadas, o sucesso militar cruzadista garantiu o domínio cristão permanente sobre o Oriente Próximo? Não, tá? Não garantiu o controle permanente, não garantiu, beleza? A convocação da primeira cruzada pelo Papa eliminou as disputas entre cristãos ocidentais e orientais? Não, só foi uma convocação que ele convocou para ir pro Oriente, inclusive a pedido ali, do Império Bizantino, devido ao avanço ali turco-otomano, dos muçulmanos, né? Seljúcidas na região. Beleza? Então o teu gabarito aqui é Charlie. Beleza? Coisa linda. Olha aí. Use o cupom edital para ser nosso aluno com desconto. A respeito do renascimento comercial. A respeito do renascimento comercial. Na Baixa Idade Média, assinale a alternativa correta. O renascimento das atividades comerciais resultou da manutenção inalterada das estruturas feudais. O renascimento das atividades comerciais resultou na manutenção inalterada, ou seja, as estruturas feudais ficaram sem modificação, ficaram inalteradas? Não, não está correto isso. Inalteradas não, elas foram alteradas. A expansão do comércio esteve associada à formação de redes mercantis,
ao crescimento das feiras, tá? Como, por exemplo, a feira, né, de Champagne. Beleza? Tranquilo? De boa? Caraca, será que eu escrevi errado? Eu acho que é assim, né? Champagne. É Champagne. Feira de Champagne. Um branco agora. De feira de Champagne, tá certo. Champanhe, né? Perfeito. O desenvolvimento e a reintrodução progressiva da moeda como um instrumento relevante nas trocas. Gabarito aqui é bravo, cara. O desenvolvimento comercial ocorreu de forma homogênea em toda a Europa? O comércio se desenvolveu de forma igual em toda a Europa? Não foi homogêneo. As ligas hanseáticas pelo Mar Norte não atuam da mesma forma que as ligas italianas pelo Mar Mediterrâneo. Então não pode dizer que foi homogêneo. A intensificação das trocas comerciais levou ao desaparecimento imediato aqui, ó, das relações serviços? Não, né? O renascimento comercial foi impulsionado exclusivamente pela ação da igreja? Não, né? Não foi pela ação da igreja, que controlava diretamente todas as atividades mercantis. Pô, muito fora. Então teu gabarito aqui é o quê? Teu gabarito é Charlie. Coisa linda, vambora. Questão de número 8. Sobre o renascimento urbano na Europa medieval, tá? Renascimento urbano na Europa medieval. Analisa afirmativas, tá? Te pedindo aqui as corretas, tá? E aí a gente vai dar uma analisada. O crescimento das cidades esteve ligado à dinamização das atividades comerciais e à progressiva especialização do trabalho artesanal. Pô, isso aqui é gabarito, né? Tá show. Beleza. As cidades estevem ligadas à dinamização das atividades comerciais, que se desenvolvem essa dinamização principalmente com o renascimento comercial. E aí a gente tem o surgimento das oficinas, né? Que a gente tem ali o mestre artesão, oficial jornaleiro, aprendiz, que trabalham de forma artesanal na produção de produtos e vivem sob uma lógica de corporação ali de ofício principalmente, que é reunir, agrupar por segmentos de trabalho os trabalhadores dos burgos, né, das cidades. As cidades medievais eram totalmente subordinadas ao poder senhorial, cara, totalmente é muito forte, né? Então, o que tem dois, tu corta, cortou aqui, beleza, cortou aqui. Vamos dar uma olhada na 4, que é o que diferencia aqui, né? O espaço urbano tornou-se um polo de mobilidade social relativa, é isso, tá? Contrastando com a rigidez típica das relações feudais. Pô, aqui tá certo, na verdade é 5, né? O renascimento urbano implicou na eliminação das hierarquias, estabelecendo igualdade econômica. Gente, o renascimento urbano, a gente pode dizer que ele promoveu maior mobilidade. Aquela rigidez hierárquica que existia dentro do período feudal, que não acabou, né, mas que está ali acontecendo ao mesmo tempo, mas que existia no feudalismo, que existia no campo, aquela estrutura estamental, ela, dentro da cidade, é um pouco mais sutil. Mas apesar de ainda existir hierarquia, essa hierarquia ela não é cristalizada, você entende? Ela não precisa se manter daquele jeito. O aprendiz na oficina, ele pode virar um oficial jornaleiro, ele pode virar um mestre artesão, ele pode virar um dono de oficina. Então há uma possibilidade de ascensão e de crescimento, tá? Há uma maior mobilidade, mas dizer que houve uma eliminação das hierarquias é muito forte. Perfeito? Então se a 5 tá errada, o teu gabarito é alfa. Tá curtindo, gente? Tá curtindo essa listinha? Tá curtindo? Tá fluindo? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Curte esse vídeo. Coisa linda. Vambora, tá? Vambora. E se você quiser ser nosso aluno, é só você chegar. Chega mais. Senta aqui. O que eu vou dizer? Assim
não é fácil arrepender. Chegará e nós, a mulher, a sós, nós dois e mais ninguém. Que isso, nós dois assistindo essa aula. Coisa linda. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. A crise do século XIV. Cara, a crise do século XIV é uma merda, né? Tipo assim, o século de merda. É peste negra, é a grande fome ocasionada por fortes chuvas nas plantações, é o cisma do Ocidente, é a Guerra dos 100 Anos, só merda, né? Representou um modelo de inflexão da Europa medieval, né? Inflexão é aquele modelo, é um momento, né, de inflexão, é aquele momento que vai desencadear uma grande transformação, né? Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. A crise do século XIV foi provocada exclusivamente pela peste negra. Cara, não foi só pela peste negra. Acabei de falar, né? Não foi só pela peste negra. A peste negra, ela foi um dos grandes causadores da crise? Sim. A gente está falando de 1/3 da população da Europa morrendo com a peste negra. São milhões de mortes. Até porque eles não sabiam como tratar, mas exclusivamente não. A retração demográfica, o que é isso? É a diminuição da população decorrente da peste, contribuindo em determinadas regiões para a melhoria das condições de negociação dos trabalhadores. Tu sabia disso? Como tem menos gente, caraca, se quer que eu trabalhe, me valorize. A mão de obra não era tão farta como antes. Então, a peste negra vai promover uma valorização, pressionando estruturas tradicionais de dominação senhorial. Por que pressionando? Porque o que se pagava antes, com agora menos gente, não se paga agora. Perfeito? Então, teu gabarito aqui é bravo, tá certo. A crise levou à imediata substituição das relações feudais? Não. A fome e epidemias reforçaram de maneira uniforme o poder da nobreza feudal? Não, né? Reforçaram? Não. De maneira uniforme? Também não. Eliminando tensões sociais e revoltas camponesas? Não. As transformações do século XIV não tiveram impacto significativo sobre a estrutura agrária. Gente, claro que tiveram. Inclusive, tá? Não só tiveram impacto na estrutura agrária, porque, pô, óbvio que tiveram impacto, né? Tendo sido alterada as formas de trabalho, mas a gente tem aqui uma crise que vai ser um grande motor, tá? Para o processo de expansão marítima, tá? Fica ligado nisso aqui, tá? De expansão marítima. Coisa linda? Então, teu gabarito é bravo aqui. Teu gabarito é bravo. A respeito da igreja na Idade Média, assinale a alternativa correta. Beleza. Vamos falar de igreja aqui. Amém? Amém? Agora é o momento de falar da igreja. A igreja medieval limitava-se ao campo espiritual? Cara, falei sobre isso esses dias lá no Instagram do SOS. Você tem que saber alguns termos para falar de igreja. Celibato clerical tem que estar bem firme na tua cabeça, que é justamente a prática de não se casarem ali. Os clérigos, né, as pessoas envolvidas, os padres, não se casavam. Tá? Isso tem que estar bem fundamentado na tua cabeça, esse termo. Outro termo também que tem que estar bem fundamentado é a ideia de clero regular. O que é isso? É aquele clero que vive nos mosteiros, é aquele clero que estuda, que tem contato com as escrituras, são as ordens religiosas, é o clero letrado, tá? A gente também tem que lembrar do clero secular. Isso aqui é imprescindível também de você saber, que é aquele clero que vive dentro das vilas em contato com a população, tá? É justamente esse clero que está em contato com a população é o clero que muitas das vezes nem letrado é, tá? Nem letrado é. Então esse também é um termo que você precisa saber. Tem que saber diferenciar clero secular de clero regular. Agora, uma coisa que nem todo mundo se liga ou entende é o termo de poder temporal. Às vezes, a prova da SpaceX apronta uma e joga esse aqui de termo poder temporal.
que é esse termo aqui, poder temporal? É o poder que a igreja possuía sobre este tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, a igreja era uma instituição em que defendia a Eucaristia, defendia o batismo das pessoas, para as pessoas se vincularem mais à igreja, elas precisavam ser batizadas. Isso é poder espiritual. Nós não estamos falando da questão material, você entende quando eu falo disso? Batismo, Eucaristia, né? São questões espirituais. Agora, quando a gente fala que a igreja medieval é uma das grandes proprietárias de terra da Idade Média, quando a gente fala que a igreja medieval ela é uma das grandes responsáveis por receber tributos dos reis, e isso é o que vai gerar uma forte insatisfação de muitos reis. É esse poderio da igreja que vai desembocar, inclusive, lá no século XVI, cara, numa insatisfação com essa estrutura religiosa e numa ruptura muitos aderindo, né, principalmente a nobreza alemã, ao projeto ali da reforma protestante, do luteranismo e por aí vai. Então, assim, quando a gente fala que a igreja é dona de terra, que ela é, porra, forte pra caraca, tem muito dinheiro, isso é poder sobre este tempo, é o poder sobre este momento em que nós vivemos. Muita atenção a esse detalhe, são expressões que você precisa saber sobre Idade Média. Beleza. E aí a gente vai falar o seguinte, ó, quando a gente fala de igreja medieval, a gente precisa lembrar que essa igreja, ela não só controla essa questão espiritual, ela não só controla essa questão temporal, mas ela controla, de certa forma, tem relação aí com a questão temporal, ela controla a cultura. O conhecimento, os centros de conhecimento estão dentro da igreja. A igreja manda e desmanda, tá? Nas questões de conhecimento. As universidades, elas são católicas. O estudo do trivium, do quadrivium, são dentro das universidades que são conectadas à igreja. Então a gente tem por muito tempo um conhecimento sendo monopolizado por essa igreja católica. Essa igreja foi uma instituição que, de forma hegemônica, monopolizou a fé, a cultura, tá? No período muito grande. Beleza? E aí essa quebra de hegemonia vem no século XVI com o protestantismo se desenvolvendo. Vamos que vamos. Olha aqui. A igreja medieval limitava-se ao campo espiritual? Acabei de falar que não, né? Cara, acabei de explicar isso. A divisão entre clero secular, regular e secular correspondia respectivamente aos membros que viviam nos mosteiros, sob regras específicas, e aqueles que atuavam diretamente junto à sociedade? Gabarito bravo. A autoridade papal era meramente simbólica? Zero simbólico. O Papa, ele é uma figura, cara, infalível, né? Acredita-se na infalibilidade papal. Ele é visto como uma pessoa que não contém erros, até os dias de hoje. A igreja não possuía propriedades fundiárias relevantes? Caraca, a igreja possuía, né? Se tirasse esse não, estaria completamente certo. As heresias medievais foram plenamente toleradas pela igreja, que adotou a postura de neutralidade. Caraca, a igreja atacou fogo e perseguiu, principalmente ali no século XVI, com a reforma, ela persegue alopradamente a galera. Perfeito? Então a igreja, ela tem um papel ativo aí na perseguição às heresias, ou que ela considera heresia, né? Beleza, né, galera? Cara, curtiram esse vídeo? Vocês curtiram essa aula? Não é um vídeo, não é uma aula, né, cara? Uma aula de resolução de questões autorais, tá? Com muito conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, cara, curte esse vídeo. Você, pô, ajuda demais o SOS, ó. O SOS a crescer cada vez mais. Compartilha o conteúdo. Compartilha esse vídeo com quem tá no papiro aí para as PSEX. Se você também é do vestibular e caiu de paraquedas, tem vídeo aqui sobre vestibular também para você. O SOS trabalha com esses dois meios, joga nesses dois meios de campo, mas esse vídeo aqui mais focado na galera que vai fazer a PrEP, tá? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo. Se você quiser ser nosso aluno de um curso mais bizarro de conteúdo que você vai ver, link aqui na descrição, use o cupom edital em Caps Lock, que vai te ajudar demais. Beleza, minha galera? Tranquilo? Tranquilo? Estamos combinados? Curtiram?
Cara, se você curtiu, comenta aí, curtir, ou comenta aí, assistir até aqui. Comenta aí, deixa nos comentários, comenta, você engaja, você ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Tamo junto, rumo à sua classificação. Um abraço.